Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Estamos ao vivo, mais uma classe da nossa escola bíblica, escola dominical. É um prazer estarmos juntos aqui para mais uma lição, da nosso estudo. É um estudo doutrinário, estudo temático, estudo da nossa confissão de fé, e é um estudo bíblico também, nesse sentido de ser um estudo da palavra de Deus, mas um estudo temático, como é a característica da nossa confissão de fé, do Westminster. Irmãos, começando a transmissão, eu preciso fazer aqui as nossas configurações, compartilhar o link, peço a ajuda aí dos irmãos aí que forem chegando também. Eu vou copiar o link aí no chat, também no perfil da igreja. Quem puder colar lá no grupo do WhatsApp da igreja também me ajuda. Certo? Nós estamos estudando sobre a pessoa do mediador, de Cristo mediador, na nossa confissão de fé. Então hoje nós vamos continuar conversando, estudando sobre esse tema de Cristo mediador. Nós vamos aprender hoje sobre os títulos de Jesus Cristo, os nomes de Cristo. Na verdade, o nome é Jesus, o nome é Jesus, o seu nome, ele recebeu na sua encarnação, mas ele recebeu vários títulos, ofícios. E nós vamos aprender um pouco aqui sobre isso hoje. Ok? Será que os irmãos já estão encontrando aí? Presbítero Romeu chegando aí junto para aprender. Ok, meu irmão, seja bem-vindo, Presbítero Romeu. Aproveitar aqui enquanto outros irmãos não chegam para tentar compartilhar aqui no nosso WhatsApp. Alguns irmãos viajam, estão de viagem também, quem sabe, mesmo viajando aí, vão conseguir acompanhar a gente, Vamos ver aí. Os irmãos que estão viajando aí, Se tiver igreja próximo, vá, a igreja. Depois vê a gravação, certo? Sei que eu estou falando na hora, Geralmente a hora dos cultos já começa às 18h30 nas igrejas. Mas não priorize a transmissão, não. Priorize se você puder ir, priorize o trabalho presencial. Certo? Ok, já está lá no grupo da nossa igreja. Eu vou compartilhar alguns outros grupos aqui. Quem sabe alguém tem interesse aí de estar conosco. Algum irmão aí de algum dos grupos que eu faço parte aqui. Então, irmãos, espero que todos estejam tendo um ótimo dia do Senhor, descanso espiritual, dia de graça aí, de bondade do Senhor para nós. Irmã Erlaine aí, chegando, irmã Amanda, bem-vindas. Certo? Ok. Vamos então orar. Vamos orar, já temos aí 5 minutos. Vamos fazer nossa oração. Já compartilhado aí o link. A quem interessar. Então já é hora de compartilharmos aí, ou de orarmos, Vamos orar então, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, Deus Criador, Senhor do céu e da terra, Deus que se revela na Tua palavra santa, mas que de modo
superior e final se revelou enviando Cristo ao mundo, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, o teu Filho amado, Filho de Davi, Filho do homem. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, que nos revela o nosso Salvador, que nos revela quem é Jesus, o mediador, e queremos, nesse teu santo dia, aprendermos mais de Cristo, meditarmos na palavra, aprendermos mais sobre o Senhor. Usa esse momento, ó Pai, usa essa transmissão segundo a tua vontade. Abençoa cada irmão, cada ouvinte, cada participante dessa transmissão. E que tão somente o nome de Jesus seja bendito e exaltado neste dia e neste momento separado para Ti. Recebe honra, glória, louvor. Fala conosco, nos edifica. Tira dúvidas, ó Deus, do nosso coração. Esclarece as nossas mentes. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos começar aqui a exposição, né? Os irmãos aí vão chegando aos poucos, outros irmãos chegam depois, podem também revisar a gravação, ok? Então vamos aí trabalhar, né? Vamos trabalhar, aprender conteúdo, né? Mais conteúdo bíblico, e especialmente no dia do Senhor, esse conteúdo ele é útil para meditarmos na palavra de Deus, meditarmos em Jesus, né? Meditarmos, termos uma santa meditação sobre quem é Jesus. E também nós conversamos muito pouco, né, sobre Jesus Cristo. A verdade é essa, que vamos ver na aula de hoje. Então, precisamos conhecer mais de Cristo para falar dele mais ainda, né? Então, como vamos falar daquele de quem nada ouvimos, né? Então precisamos conhecer a Deus. Os materiais, irmãos, já conhecem, né? Claro, a Santa Palavra de Deus, nossa tradução aí que é mais usada, mas tem outras boas, Almeida, revista atualizada. Símbolos de fé, né? Estamos estudando aí a Confissão de Fé, então aí é um material da nossa lição. Esse livro aí nós vamos continuar usando hoje, tudo indica na próxima aula também, Cristo Mediador, de Gary Crampton, né? Então é um livro aí que estamos usando. Também há um outro livro com o mesmo tema, né? Que é O Conhecimento de Cristo, de Mark Jones, certo? Então ele diz aí, né? Um banquete de Cristologia Trinitária, né? Esse livro aí também recomendo, estou lendo, né? Aprendendo dele, para também nos ajudar aqui na nossa classe. Confissão de Fé Comentada, Guia de Estudos na Confissão de Fé, de Charles Van Dixhorn, que já conhecem também os irmãos. Irmãos, o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster é um capítulo grande. Eu não tenho pressa, né? Nós não estamos com pressa, temos tempo, né, para trabalhar com calma, né? A menos que seja da vontade de Deus que Jesus venha, né? Volte logo, ou então que a gente seja chamado à glória, né, antecipadamente, ou então, não antecipadamente, né, mas chegue o tempo de Deus. Mas, assim, aparentemente, né, não temos por que correr. Então, vamos trabalhar com calma aí, certo? Então, eu devo ter essa aula ainda de hoje sobre essa sessão do capítulo 8, e a próxima aula, e tem várias sessões o capítulo 8. Eu não lembro agora a quantidade, mas é grande o capítulo. Então eu vou ler de novo aqui a seção 1 da confissão, o capítulo de número 8, seção 1. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então é assim que a Confissão de Fé inicia a sua exposição da doutrina de Cristo. Temos vários versículos, esses vários versículos aí eu já li na aula passada, certo? Está lá na gravação passada. Esses versículos aí nós lemos, a maioria deles, ok?
Então hoje eu quero ler um versículo que está em Apocalipse 19, 12 a 13. Um versículo fala sobre Jesus. Apocalipse 19, verso 12 a 13. A palavra do Senhor então nos diz nesta noite. Apocalipse 19, verso 12 e 13. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Apocalipse 19, 12, 13. Então hoje nós vamos nos concentrar sobre os nomes de Cristo, certo? A Bíblia, eu vou lendo aqui e comentando, né? Esse material é dos livros, certo, irmãos? Então nós estamos lendo os livros, vendo a base bíblica, trazendo alguns comentários. Então aí tem as referências, né? Embaixo aí tem a bibliografia, ok? Então é isso que nós estamos fazendo, lendo juntos, aprendendo juntos desses materiais. São materiais fiéis, né? Senão também eu não traria. Claro que são materiais bons aí para a nossa consideração. Então, Mark Jones aí, né? Nesse primeiro slide, Mark Jones aí na introdução do seu livro. Ele diz aí que a Bíblia fala da segunda pessoa da Trindade, né? Com muitos nomes. Às vezes é chamado apenas Jesus, outras vezes Cristo. Ou a combinação, Jesus Cristo. Mas ele também é conhecido como Senhor, Filho de Deus, Logos e Pastor. Então a aula de hoje, nós vamos investigar um pouco, estudar esses nomes. Então nós analisaremos esses nomes para o conhecermos melhor. Há muitos nomes de Jesus na Bíblia. Pode ser estudado isso, né? Muito vastamente, longamente. Mas o livro, ele diz, no livro dele, ele diz, não dá para estudar isso em um só capítulo. E eu digo para a nossa aula aqui, não dá para em uma aula só ver tudo. Então o que nós vamos ver aqui é meio que resumido. Mas tem muito mais sobre Jesus, certo? Então, irmãos, nós podemos aprender sobre Cristo estudando os nomes dele. No que diz respeito a Deus também, Deus de modo geral e Deus o Pai e Deus, né? No que diz respeito a Deus, os nomes são sinônimos do seu caráter. Os nomes revelam os atributos de Deus. O nome é como se falar do nome de Deus é falar de Deus mesmo. É por isso que há um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então conhecer os nomes de Deus é conhecer Deus e as obras de Deus. É por isso que vamos ver mais à frente, blasfemar o nome de Deus é um pecado gravíssimo e que havia pena de morte, pena capital lá no Antigo Testamento. Então falar do nome de Deus é falar de Deus mesmo. E o mesmo se aplica a Jesus, que é Deus. A mesma verdade, falar do nome de Deus é falar de Deus, devemos falar com reverência, o mesmo sobre Jesus. Atos 4,12, né, vai dizer que nós fomos salvos por seu nome. Né? Não há outro nome dado entre os homens, né, que importa pelo qual sejamos salvos. Né? Então, nós somos salvos pelo nome de Jesus. E o nome de Jesus é Ele mesmo. E o nome de Jesus significa salvação. Esse segundo ponto aí do slide, eu acho que a tradução lá da editora Monergis ficou meio truncado, né? Eu não sei, porque eu não tenho o original em inglês do livro, de Mark Jones, mas ele diz aí, né? Nem todos vivem à altura do nome dele, mas no caso do Senhor, ele realmente é maior do que todos os nomes que lhe podem ser atribuídos. Eu acho que não sei, não tem o original, mas acho que ficou meio truncado aí a tradução. Seria algo tipo, na minha leitura, né? A partir da tradução, acho que ficaria mais claro uma leitura assim. Nem todos vivem à altura dos seus nomes, né? Mas no caso de Jesus, nem todos vivem à altura dos seus nomes, do significado dos seus nomes, porque os nomes na Bíblia têm significados. Mas no caso de Jesus, ele está muito acima
A pessoa está muito acima do nome. Mas Jesus ama os seus nomes, que o Pai lhes deu, né? Pela obra do Espírito. Então, esses nomes de Jesus na Bíblia, o Pai lhe deu esses nomes, né? Ele ama esses nomes, que nós vamos estudar. Então, a pessoa e a obra de Cristo estão relacionadas, mas muita gente só quer estudar o que Jesus fez. Mas nós precisamos estudar quem Jesus é. E para estudar quem Jesus é, nós precisamos aprender sobre os nomes de Jesus. Então nós precisamos analisar os nomes e títulos que a Bíblia atribui a Jesus Cristo. E quando estudamos isso, nós vamos ter ideia sobre quem Ele é e o que Ele faz. Certo? Então, quer conhecer a Deus, estude os nomes de Deus. O mesmo se aplica a Jesus. Quer conhecer sobre Jesus Cristo? Investigue na Bíblia. Há muita confusão sobre quem é Jesus. Né? Muita confusão, muita gente que não crê que Ele é Deus. E eu creio que é por falta de uma leitura sistemática da Bíblia. Mas um estudo temático também ajudaria. Um estudo como esse que estamos fazendo ajuda também. Porque nós vamos investigar em toda a Bíblia o que significam os nomes de Jesus. Né? Então é importante. Vamos conhecer mais de Jesus estudando seus nomes. Antes disso, vamos ver, na verdade, toda a ideia de dar um nome a alguém na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai perceber que tinha algo importante sobre a questão do nome da pessoa. Certo? Então, algumas vezes, o nome de uma pessoa é equivalente ao seu portador. É o equivalente do seu portador. Por exemplo, tinha um homem mau na Bíblia, um filho de Belial, o nome dele era Nabal. E qual o significado do nome Nabal? Lá na língua deles, né? Nabal significa louco. E o seu nome, Nabal, é louco, né? Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. É como se você dissesse assim, qual é o nome desse homem? Louco. O nome do homem era louco, né? Traduzindo literalmente, né? É como se o cara tivesse o nome de doido, né? Então, quando você falava assim, louco, doido, aí você já sabia quem era a pessoa, né? Então, o indivíduo tinha o nome de doido, de louco. E também na Bíblia nós vemos que, em algumas ocasiões, quando o nome de alguém era mudado, era como se fosse uma mudança de status, né? Até mesmo assim, da posição da pessoa, até mesmo do caráter. Jacó virou Israel. E aí o livro aí, ele fala de Abraão, né? Que era Abrão e virou Abraão, significando pai de muitos. Né? E significou que ele se tornaria o pai de muitas nações. Abraão, pai de muitas nações. Abrão, pai exaltado. Então, o nome tinha uma relação com a pessoa, né? Tinha uma equivalência, o nome com aquele que era o portador do nome. O nome de Deus também é sinônimo do próprio Deus, né? De acordo com a Bíblia, o Senhor salva por seu nome, Salmo 54:1. Protege por seu nome, Salmo 21. O seu nome é torre forte, onde os justos encontram refúgio, Provérbios 18:10. Além do mais, os piedosos confiam no seu nome. Não é você entende, quando fala confia no seu nome, é confia em Deus. É a mesma coisa. E oro invocando o seu nome. Quando você ora invocando o nome de Deus, você está invocando Deus. Ninguém nunca deve tomar o nome de Deus em vão. Então é por isso que tomar o nome de Deus em vão é grave. Jurar falsamente em nome de Deus é grave. Blasfemar o nome de Deus, então, lá no Antigo Testamento, blasfêmia, a pena era a pena de morte. Então o judeu, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, que tinha a lei de Deus, irmãos, o judeu tinha uma reverência com o nome de Deus. Reverência. Inclusive, é por isso que, quando Deus se revelou a Moisés, como eu sou, ali é um tetragrama, são 4 letras em hebraico. E foi perdido as vogais, porque quando eles chegavam nesse tetragrama, eles liam Adonai, que é outro nome de Deus no Antigo Testamento.
Então o nome Yahvé ou Jeová é o tetragrama, as 4 consoantes hebraicas daquele título de Deus, o nome pactual de Deus, com as vogais de Adonai. E aí você pode transliterar como Jeová ou Yahvé ou algo do tipo. Mas isso acontecia porque o judeu tinha tanta reverência com o nome de Deus que quando ele chegava na leitura no nome de Deus, ele lia Adonai, que é Senhor também. Certo? E nós vamos ver que na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, eles traduziram o nome de Deus como Kyrios, que é Senhor. É por isso que na nossa Bíblia aparece Senhor com letras maiúsculas. Por trás desse nome Senhor está o nome pactual de Deus, né? O Yahvé ou Jeová, mas que foi corretamente traduzido no Antigo Testamento grego como Kyrios. Né? É um nome de Deus, é Senhor. O mesmo pode ser dito a respeito dos títulos atribuídos a Deus. Deus Altíssimo, Senhor, Mestre, Deus Todo-Poderoso. São exemplos de títulos que nos dizem algo sobre o Deus da Escritura. Então, se você quer aprender mais de Deus, estude os títulos de Deus. Também, se você quer saber mais de Jesus Cristo, estude sobre os seus títulos, né? Você vai aprender mais sobre Jesus. Então, antes de entrar aí nos títulos, né? no nome Jesus, vamos ver como é que está a nossa transmissão, ok? Irmã Soraya, irmã Elda, graça e paz, irmã Edneia, graça e paz, irmão Clebson, irmão João Nilson aí, né? Bem-vindos aí à nossa lição. Ok, irmãos, vamos estudar e vamos perguntando aí também, certo? Se tiver dúvida, podem perguntar aí. Irmãos, o nome Jesus, certo? Lá em Mateus, no Evangelho, no começo do Evangelho, tem um registro de que o anjo disse a Maria, né? O anjo disse, né? Que aquilo que ela tinha dentro dela vinha do Espírito Santo, né? A concepção do nosso Senhor pela obra do Espírito no ventre de Maria. O anjo Gabriel diz a José e Maria que o nome da criança seria Jesus, e aí dá a interpretação do nome. O que é que significa Jesus? Iesus, no grego. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Então o nome Jesus significa o quê? Jeová salva, né? Yahvé salva. Meus irmãos, esse é o nome de Jesus. É o nome do Deus encarnado ali, do homem Jesus Cristo. Certo? Então, mas esse nome Jesus, né? Vamos pensar um pouco aqui. Esse nome Jesus, irmãos, era um nome comum entre os judeus. Esse nome Jesus no Antigo Testamento era o mesmo nome de Josué, porque no grego, a Bíblia, o Novo Testamento, está em grego. Em grego é Iesus, certo? Mas Jesus era judeu, não era gentil. Jesus era judeu, então o nome hebraico, né, Yeshua, o mesmo nome Josué, e esse nome era um nome comum, que significava Jeová salva. Então tinha várias pessoas que tinham esse nome, que eram batizadas com esse nome, inclusive Josué, no Antigo Testamento, é o mesmo nome Jesus, Jeová salva. Então, vários pais, na esperança da vinda do Messias, do Salvador, na esperança messiânica, eles batizavam seus filhos de Jesus, esperando a vinda do Messias. Então, dentro do povo judeu, tinha várias pessoas com o nome Jesus. Mas quando o anjo diz para Maria que batize o nome do menino Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que é que o anjo está dizendo? Esse é o Jesus. Esse menino, agora sim, esse é o verdadeiro Jesus. Então Josué foi um tipo de Cristo. Esses outros Jesus que haviam ali, essas outras pessoas com o nome de Jesus, eram filhos que os pais batizavam na esperança da vinda do Salvador. Mas agora sim,
veio Jesus Cristo, o Salvador. Esse é o Jesus, né? Esse é o Deus homem, né? O Salvador, aquele que é, podemos dizer, ele mesmo, eu sou, Jeová, né? Então o nome Jesus enfatiza a obra salvadora do Deus homem, né? Jesus é o Salvador. Jesus é o único caminho para o Pai, o Salvador do mundo, né? No antigo, lá na história da igreja, na igreja primitiva, as pessoas usavam por que o símbolo, veja aí, ó, por que o símbolo da UPH é um peixe? Esse peixinho, que é assim, né? Quando a criança vai desenhar um peixinho, ela faz como, né? Assim, né? Faz só um negócio assim. Esse peixinho aí, esse peixe, no grego, os cristãos se identificavam com esse peixe aí, né? E esse peixe significava, no grego, ictus, um acrônimo. Acrônimo é quando cada letra tem uma palavra por trás de cada letra. É como a tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo. Então, havia um acrônimo, cada letra dessa palavra ictus forma o acrônimo Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então essa é a fé dos cristãos, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador. Então isso nós cremos, isso nós sabemos pela palavra de Deus, isso nós pregamos. Então o nome do Salvador é Jesus, certo? Um nome comum, mas ele é, de certo modo, o Jesus que foi prometido, né? O Messias, o Salvador. E aí agora, irmãos, temos aí os títulos cristológicos. Porque assim, ó, veja aí que o Crampton, né? Ele vai aí falar, até cita Sproul, ele diz o seguinte: Iesus, porque nós temos o Novo Testamento em grego, certo? Então, a Bíblia que você lê, o Novo Testamento, por trás do português, do inglês, está o grego. E a palavra que está lá é Iesus. Embora Jesus era judeu, a palavra que está lá é Iesus. Então, eu vejo que não tem nenhum problema traduzir a palavra Iesus por Jesus. Não tem nenhum problema, é quase uma transliteração. Porque o Iesus, o I do grego, seria o J da língua portuguesa. Então é muito similar a palavra, certo? Não tem nenhuma dificuldade em... quando a gente fala Jesus, é Iesus, né? E no hebraico seria o Yeshua. Então, tecnicamente, Iesus é o único nome de Jesus. O menino Jesus seria conhecido como Jesus Bar José. Bar é filho, Jesus filho de José. Então, Jesus como homem recebeu esse nome, era o nome de batismo dele, e as pessoas iriam conhecer ele como Jesus. E não seria nada espantoso. Tinha muita gente com esse nome, certo? Então ele era um homem que tinha, como homem, né, ele tinha esse nome. Porém, embora haja somente um nome real para o Filho de Deus encarnado, há vários títulos. O próprio nome Jesus tem a ideia de Salvador. Mas há vários títulos para Jesus. Vários títulos. Nós vamos estudar. Certo? Vários títulos de Jesus Cristo. O primeiro título é Cristo. Cristo é um título, não é um nome, é um título. Né? Embora, acaso no Novo Testamento, onde Christos, né, no grego aí, Christos é usado como nome próprio, na realidade, Christos é um título, equivalente ao hebraico Mashiach, Messias. Então, né, o pessoal fala, né, o nome de Jesus no hebraico é Yeshua HaMashiach. Então, o equivalente grego para Mashiach é Christos. Ele é o Christos, o Messias. Então, esse é um título mais usado de Jesus Cristo. Esse título significa, né, tanto Mashiach como também Cristo, significa ungido, que é um conceito, para quem lê a Bíblia, muito comum. Porque se você lê a Bíblia do Antigo Testamento, você vai perceber que aqueles tipos de Cristo, aqueles homens que apontavam para Cristo, muitos deles eram profetas, ou eram sacerdotes e reis, ou reis
profetas, né, como Davi, né, um sacerdote rei como Melquisedeque, mas era o profeta, sacerdote e rei, e esses ofícios, as pessoas que eram chamadas para esses ofícios, elas eram ungidas. Havia um rito de unção, era um óleo derramado na cabeça delas. E então Jesus foi ungido. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, veio o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, né? Ele foi ungido. E Deus falou, Deus o Pai falou: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Jesus foi cheio do Espírito, ele é ungido, ele é profeta, sacerdote e rei da sua igreja. Então ele é o mediador, então como Deus homem, né, ele foi o ungido, né, ele recebeu esse ofício, né, esse título, essa majestade, ele é o Cristo, né, ele é o rei, né, o profeta e o sacerdote. Nós vamos estudar essa questão dos ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, na próxima aula, certo? Mas vai ter aqui algo, mas nós vamos estudar com mais calma na próxima aula. Então, há vários textos aí, depois você pode pausar o vídeo e ver essas referências, mas há vários textos no Novo Testamento que é dito aí que Jesus reivindica ser o Cristo de Deus. Marcos 14, 61, 62, João 4, 25, 26 e João 17, 3. Também Mateus 16, 16, João 11, 25 a 27. E como Cristo Salvador, ele é divino, pois lemos em Isaías que só Deus pode salvar. Só Deus salva. Então, se ele é o Salvador, ele é uma pessoa divina, mas também humana, né? Uma pessoa divina e humana. Então, Jesus reivindica ser o Cristo de Deus, o Salvador. Na antiga aliança, os profetas e reis eram ungidos para cumprir o seu chamado. O mesmo acontece com Jesus no seu batismo. Ok? Então, Jesus, ele recebe, ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é chamado a isso. Ele é o filho de Davi, como vamos ver, né? E ele é, então, profeta, sacerdote e rei. Então ele recebe esses ofícios, né? Esses títulos aí. Como Cristo exerce os ofícios, aí o catecismo vai responder, né? É uma pergunta. Como é que Cristo exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei? Ele exerce o ofício de profeta revelando a sua palavra pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, Cristo, a palavra dele está aqui, revelada pelo Espírito Santo, a vontade de Deus. E ele mesmo veio em carne para ser revelação de Deus para nós. E essa revelação foi escrita, né, pelos apóstolos no Antigo e Novo Testamento. No caso dos apóstolos, o Novo. Né? Ele é sacerdote oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício para nos reconciliar com Deus, né? Para satisfazer a justiça divina. E ele intercede por nós. Ele é rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os nossos inimigos. Então há muitos títulos de Cristo, né? Profeta, mestre, rabi, ele é a palavra. Nós vamos estudar ainda um pouco aqui alguns desses títulos, certo? Ele é o servo sofredor, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Ele é o filho de Davi. Então há vários títulos para Jesus Cristo. Vamos ver aí o próximo título. Já vimos o título Cristo, né? Ungido. Então ele é ungido. Então, embora ele seja Deus, e como Deus ele tem todo o poder, é soberano, é onisciente, onipresente, onipotente, mas a sua natureza humana foi cheia do Espírito, ele foi o ungido. Né? Então, como Deus homem, ele é o ungido, como Deus e como homem também. Então, nós vamos ver agora o título Senhor, Kyrios. É o segundo mais usado dos títulos de Jesus. No Antigo Testamento, lemos sobre o nome de Deus que é Jeová ou Yahvé. Ele é o grande eu sou. Então,
Em Êxodo 3, de 10 a 15, quando Deus faz um pacto ali, ele se revela a Moisés, ele se revela como eu sou. Então esse nome aí por trás do eu sou, foi traduzido esse nome por Kyrios, na Septuaginta, no Antigo Testamento grego. Também Deus é chamado de Adonai, o Senhor e Mestre do Universo. Na Septuaginta, a tradução grega, Kyrios é usado para traduzir tanto Jeová quanto Adonai. Então, essa Bíblia Septuaginta, essa Bíblia grega, os apóstolos usaram, né? Jesus conhecia. Então, se isso tivesse sido um equívoco, Jesus poderia ter corrigido. Ele poderia ter corrigido esse erro. Então, Kyrios, Senhor, é uma tradução correta, sim, para Jeová, para Adonai, mas nós sabemos que por trás do nome Senhor está o nome pactual de Deus, que ele revelou lá no Antigo Testamento. Então, quando falamos que Jesus é Kyrios, ele é Senhor. E quando falamos que Jesus é Senhor, ele é o eu sou do Antigo Testamento. Ele é Yahvé, ele é Jeová, ele é Adonai. Certo? Então, Jesus é Jeová nesse sentido, né? Porque ele é um com o Pai. Ele não é o Pai, ele é o Filho. Ele não é o Espírito Santo, ele é o Filho. Mas os três são um. Os três são Yahvé, Adonai. Então há um sentido em que Jesus é Jeová, porque a gente pensa, quando pensa em Jeová ou Yahvé, a gente pensa só no Pai. Mas Yahvé é um Deus trino. Então há vários textos aí, está aí na tela aí, quem está acompanhando, quem vai ver depois, pode parar, pode ir atrás. De acordo com a Escritura, Jesus é Jeová, Romanos 10, 13, Joel 2,32, etc. Aí. Também Adonai, Mateus 22, 43 a 45, Hebreus 1, 13. Né? Compare com o Salmo 110, 1 a 4. Isso é, o título Kyrios fala da natureza divina de Cristo. Quando a gente diz que Jesus é Senhor, eu estou dizendo que Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor revelado no Antigo Testamento. Ele é Deus. Ele é divindade, né? Ontológica. Ele é Cristo Senhor, Kyrios. Certo? Então há várias passagens onde eu sou é atribuído a Jesus Cristo. Várias passagens no Novo Testamento onde Jesus diz eu sou, fazendo referência a Êxodo 3, a Jeová, a Yahvé. No Evangelho de João, Jesus diz, eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira. Cristo diz ainda, se não creres que eu sou, morrerei nos vossos pecados, João 8,24. Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. João 3,19. São declarações, irmãos, extraordinárias, que Jesus disse que ele é Deus, é divino, é Deus homem. Jesus reivindica ser Deus, o eu sou. Várias passagens aí. Depois vá lá, pesquise, leia, medite na palavra de Deus. Você acha que é coincidência? Tudo isso aí? Você acha que é coincidência? Jesus está sempre repetindo, eu sou, eu sou. Então, Jesus está reivindicando ser Deus, uma pessoa divina, né? Um com o Pai, o Deus que se revelou no Antigo Testamento. Vamos ver se está tudo bem aí na transmissão, se há alguma pergunta, alguma dúvida. Parece que tem uma pergunta aí. Irmã Nath está perguntando, dormir ou não prestar devida atenção ao culto público, seria tomar o nome do Senhor em vão?
De certo modo, minha irmã, é uma negligência, né? Estamos ali invocando o nome do Senhor. Eu vou estudar a lei, nós vamos estudar os 10 mandamentos, e nós vamos ver aplicações desse pecado, o que seria quebrar o mandamento de tomar o nome do Senhor Deus em vão. E aí, né, nós vamos poder responder com mais propriedade, certo? Mas de fato, né, o nome de Deus está sendo invocado, é Deus que está sendo invocado. Né? É Deus que está sendo invocado, está presente. Então, a gente tem que lembrar disso mesmo, né? Então é importante considerarmos estas coisas, correto? Vamos seguindo aí, vamos trabalhando aí nossas informações aí, né, bíblicas. Também outro título para Jesus é Filho do Homem. Já fui perguntado, né, nossa irmã Bia já perguntou sobre o que significa isso. Aqui não tem tudo que está no livro, viu? Mas é para a gente ter uma ideia. Mas Jesus é o Deus homem. E esse título, né, algumas pessoas entendem que ele tem referência à questão da natureza humana, né? Calvino parece que dá a entender isso. Mas não tem como separar essas coisas. Embora ele é o filho do homem, o servo sofredor, mas quando, por exemplo, nós vamos ver aí, Daniel fala do filho do homem vindo com as nuvens do céu, certo? Lá em Daniel 7, 13 e 14, quando ele vê um como que filho do homem vindo com as nuvens do céu, é algo extraordinário, né? É uma figura sobre-humana, é algo que fala da divindade, sim, também, de Jesus Cristo. Então depois veja lá, Daniel 7, 9 e 10, Apocalipse 1, 12 a 16. Então esse filho do homem, né, ele é Deus homem, ele tem uma natureza exaltada. Como filho do homem, Jesus é o doador da vida. Vários momentos Jesus fala, o filho do homem fará isso, né, e etc. Então o filho do homem é uma pessoa divina também. Então, embora a palavra filho do homem dê a entender mais a questão da natureza humana, mas também se refere à natureza divina. Filho do homem é Senhor do sábado. O filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, né? Então, veja aí. O filho do homem será visto assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu, Marcos 14, 62. E como filho do homem, Jesus recebeu a autoridade para julgar a humanidade, João 5, 27. Então, nós temos, quando pensamos em filho do homem, temos que olhar para a Bíblia, né? E tentar ver o que significa isso. E é algo profundo, né? Também tem aí o título Filho de Davi. Quando Deus fez uma aliança com Davi, ele falou de um filho de Davi que se sentaria no trono. Então o Messias seria um filho de Davi. Esse título fala da função real de Deus. O Antigo Testamento tinha profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi. O Novo Testamento confirma que Jesus é o Messias. Ele escreve Mateus, o filho de Davi. Lembra vários momentos que Jesus faz milagre? Lá a mulher Ciro-fenícia, né? A mulher lá é dito assim, Jesus, filho de Davi, o Bartimeu, segue Bartimeu. Quando o Bartimeu diz assim, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, o Messias, filho de Deus, né? O Messias prometido. Então o Senhor Deus lhe dará a Jesus o trono de Davi, Lucas 1,32. Além do mais, né, discutindo com os fariseus, o Jesus reivindicou ser o filho de Davi, cumprimento de Salmo 110, 1. Acho que esse salmo aí é o que diz, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te até que eu ponha os inimigos, né? Teus inimigos como estrado de seus pés. Salmo 110. É isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Né? Como com o pai ao filho. O pai dizendo ao filho, né? Assenta-te à minha direita.
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Jesus é o filho de Davi, né? Assim é atribuído o senhorio divino ao filho de Davi, é atribuído divindade a Cristo. Jesus era o divino filho de Davi, que o cego Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim. Irmãos, os demônios, eles sabiam, eles vão dizer, né? Jesus, filho de Deus, filho de Davi. Eles sabiam, né, que ele era Deus, reconhecia isso. A mulher Cirofenícia, que nem era do povo judeu, e outros lá creram nisso, né? Também um título para Jesus é servo, né? Isso é aplicado à função sacerdotal, como o servo Jesus, né? Ele é o cumpridor das promessas, como o servo do livro de Isaías, o servo sofredor. Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o servo sofredor, certo? Então Jesus é o servo que o Antigo Testamento profetizou, né? E venceu, obedeceu em nosso lugar. Outro título aí muito forte que a gente vê na Bíblia é Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus, ele é o Logos. Há muito debate sobre o significado disso, né, algumas interpretações. É dito aí, o autor diz que está impregnado de significado teológico e filosófico, então ele é o Logos, lá em João 1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Lá em João, Evangelho de João, né? A palavra ali no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, é o Logos, a palavra grega, Logos, certo? João, Evangelho de João, lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Logos, né? Ele é rei, ele cria, ele sustenta todas as coisas. Ele é Deus, ele estava com Deus. Certo? Jesus é o Logos, também filosoficamente falando, né? Epistemológico. Ele é a verdadeira luz que ilumina o homem, revela o Pai aos eleitos. Então Jesus veio como revelação de Deus. Ele é a palavra de Deus, criadora lá do Antigo Testamento. E alguns entendem aí, fazendo conexão com a filosofia grega, que o Logos, no grego, o Logos é a palavra. Né? O Logos revela, a palavra revela o que está dentro de alguém. Então Cristo é a palavra, a revelação da mente de Deus. Certo? Alguns não concordam, porque acham que é a influência da filosofia grega pensar assim, mas ele é a palavra lá, criadora, se alguém tiver dúvida quanto a isso. Né? E de certo modo o Logos de Deus é a expressão da mente de Deus, né? Mas ele é Deus. Certo? E outro título também, que às vezes aí, esse título aí às vezes passa batido, né? E aí muita gente que duvida da divindade de Cristo deveria pensar nisso aí. O título aí que vamos estudar agora é Deus. Será que o Novo Testamento diz que Jesus é Deus? No Novo Testamento, por 8 vezes, Jesus é especificamente chamado de Theos, né? Theos, do grego, né? Deus. No Evangelho de João lemos que a palavra Jesus era Deus. Aí, acabamos de ler. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Jesus aceitou abertamente seu reconhecimento por Tomé como meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé se arrependeu, né? Ele viu Jesus, tocou nas chagas e disse: Senhor meu, né? E Deus meu, né? Acho que é João 20, 28, se eu não me engano, vamos ver, João 20, 28. Veja aí na Bíblia aí para você não dizer que não está na Bíblia, né? Que é Theo.
Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aí? Né? E agora, né? Está errado o que está aí? Senhor meu e Deus meu. Paulo escreve que Jesus Cristo é o Deus eternamente bendito. Romanos 9, 5. Romanos 9, 5. Deles são patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E aí, Paulo é herege? Se ele diz que, né, Jesus Cristo é Deus bendito? Também aí 1 Timóteo, né, diz que Deus, Jesus, foi manifesto na carne. Paulo o chama de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2,13. Em sua segunda epístola, Pedro chama de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1,1. O autor aos Hebreus, citando o Salmo 45, chama Jesus de Deus. Né? Veja aí, Hebreus capítulo 1, verso 8. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ver aí. Importante, né? Vermos na palavra de Deus aí, Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho, olha, o autor do Novo Testamento citando o Antigo. Mas acerca do Filho, diz, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. O apóstolo João diz em 1 João 5,20 que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Juntando com aquilo que já dissemos, das declarações que Ele é o Eu Sou. Como, irmãos, né, negar que Jesus é Deus? Como ler a Bíblia e negar, não entender, né, que tipo de leitura bíblica ignora essa verdade da palavra de Deus? Então, para concluir, nós podemos, o que mais podemos dizer, né? Mark Jones diz aí, ele é o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, etc, as referências aí, vocês vão ler depois. Ele é o último Adão, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Amém, o braço do Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o princípio da criação de Deus, Filho amado, renovo, pão da vida, pedra angular, conselheiro, libertador, a porta, Pai da eternidade, fiel testemunha, Deus, guia, santo, poderosa salvação, Lucas 1,69, o Eu Sou, Emanuel, o justo, rei dos reis e Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus, vida, luz do mundo, Leão de Judá, Senhor da glória, Senhor nossa justiça, homem de dores, mensageiro, Deus forte, estrela da manhã, Cordeiro pascal, príncipe da vida, príncipe da paz, redentor, a ressurreição e a vida, rocha, raiz de Davi, rosa de Saron, bispo das nossas almas, sol da justiça, videira verdadeira e testemunho. Então, vários nomes de Jesus Cristo, várias referências aí. Cada nome desse está aí, a referência. Veja lá, investigue, analise, pense nisso. Então, irmãos, Isaías disse lá em Isaías 9,6, o seu nome será maravilhoso. Ele é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso. Há vários nomes, várias que revelam várias facetas. Podemos olhar para ele de vários ângulos, olhar espiritualmente.
Então, o que é conhecer a Cristo? Significa conhecer seus nomes e tudo o que eles significam. E é por isso que as imagens, um filme, não é o propósito de Deus se revelar por meio destes elementos. Nós temos a palavra escrita que revela, que nos diz quem Ele é. Nós podemos olhar pelos olhos da fé por meio da palavra, pela obra do Espírito, e olhar para Jesus Cristo, adorá-lo na sua grandeza, na sua majestade. Ora, se mesmo esses nomes não revelam tudo sobre Ele, Ele é muito maior. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque também nós vamos estudar sobre a questão das imagens, né? Sobre a imagem de Jesus. Por que não devemos fazer imagens de Deus, né? E Jesus é Deus. Nós acabamos de ver que Jesus é Deus. Mas quando estivermos estudando a lei, nós vamos aprender sobre isso. Então eu quero deixar aí esse ponto aí para que os irmãos fiquem interessados. Então, é tudo isso que nós aprendemos hoje aí, né? E eu concluo então a aula aí com essa exposição. Irmãos, alguma dúvida a mais, alguma pergunta sobre Jesus Cristo? Irmã Amanda, pastor, seria Senhor no Novo Testamento o mesmo que Senhor no Antigo Testamento? Sim, minha irmã, é uma referência, sim, certo? O Novo Testamento é em grego, né? E tudo mais, porém a Bíblia é uma palavra de Deus só. Então há uma referência, nós cremos que sim, há uma referência. Quando Jesus diz que é Senhor, quando o Novo Testamento atribui a Ele o nome Senhor, nós devemos entender que há conexões sim, há referências claras assim. O judeu que sabia o que era Senhor, Kyrios, quando é dito isso, eles deveriam associar. E nós também devemos associar. Certo? Então, cremos que sim. Não é coincidência, certo? Irmã Amanda continua aí perguntando. Pode perguntar, minha irmã, fica à vontade. Viu? Pastor, pode-se dizer que Jesus criou a humanidade? Sim, claro. Ele é Deus. Né? Ele é o Logos lá de João 1. Minha tia que é católica disse que não. Então, o católico também tem a Bíblia na mão. O católico também crê na divindade de Cristo. Será que ela está refletindo a teologia católica? Eu não sei, porque eu nunca fui católico romano e não sou um profundo conhecedor das doutrinas católicas, mas eu acho que o catolicismo, ele crê no credo apostólico, né? Eles creem que Jesus é Deus, né? É Senhor. Embora depois a teologia católica se desvie em outros pontos. Mas eu creio que na cristologia, quero crer que eles deveriam concordar conosco naquilo que falamos hoje. Pois Jesus é o grande eu sou, Ele é Deus, portanto criou a humanidade também, não é claro? Claro, sim. Certo? Então irmãos, é preciso investigar, porque qualquer pretensa fé, pretenso grupo que pretende pregar o cristianismo e não crer que Jesus é o Senhor, está distante do que a palavra de Deus diz, do propósito do Evangelho. Né? Aqueles que não creem que Jesus é o Senhor estão ignorantes sobre quem é Jesus. Então, está registrada aí essa aula, né? Essa lição, para fortalecer a nossa fé e para que nós possamos orar e pregar sobre Jesus Cristo. Né? E para que não haja dúvidas, certo? Então nós presbiterianos somos cristãos, estamos de acordo com todos os cristãos fiéis que Jesus é Deus. Ele é o Deus homem, Ele é o Deus, né, Criador, eu sou, lá do Antigo Testamento, revelado no Novo. Mas, claro, no Novo Testamento nós temos mais clareza que esse Deus é trino, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, irmãos, não vi mais nenhuma pergunta, né? Vamos orar, vamos encerrar nossa classe orando aqui ao Senhor.
Oremos. Senhor, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra. Também cremos e pregamos e adoramos Jesus como o único Senhor, Deus de Deus, luz de luz, Deus bendito, Deus encarnado. Toda glória seja ao Senhor. Ó Pai, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa essa classe, essa lição. Fala, ó Deus, aos corações. Revela Jesus Cristo, ó Deus, aos corações. Tira, ó Deus, toda dúvida, toda treva, ó Deus. Salva os teus. Alcança com o teu evangelho. Venha o teu reino, ó Deus, aos corações. Ó Deus, que Cristo possa ser pregado, anunciado. Que vidas venham se converter, ó Deus. E se humilhar. Sabemos que toda língua confessará diante de Jesus, reconhecerá que Jesus, só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que isso não seja feito na volta de Cristo, no juízo, mas que pessoas venham a Ti hoje. Usa, ó Deus, a Tua igreja, a evangelização, a pregação, o estudo da Tua palavra, ó Pai. Nos dá uma noite de paz, nos abençoa, nos guarda de todo mal, nos dá uma semana abençoada. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não vi outras perguntas nem dúvidas, então quero crer que está tudo ok. Deus abençoe os irmãos, até uma próxima lição. E vou encerrando aqui a transmissão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.